No Brasil é assim: comunista só lê comunista, liberal só lê liberais. E assim por diante. Cada um tem medo de contaminar a sua alminha com pensamentos pecaminosos. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Luciano Oliveira e hoje nós continuaremos a nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras. E hoje nós iremos falar sobre leitura de jornal, revista e por aí vai. Sim, nós precisamos também de regras para ler de maneira eficiente ou eficaz. Não podemos achar que, não, é facinho, não. Muitas pessoas já foram enganadas com leituras de jornais, muitas pessoas já foram enganadas lendo revistas, não é tão simples assim, tá? Então é isso que nós falaremos hoje e eu creio que você vai ter um ótimo aproveitamento, acredito que você vai ter uma diferença, que você vai aprender regras, aplicações necessárias para você ter um aproveitamento muito melhor, certo? Então eu também, antes de começar, quero dar um aviso aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou da Semana do Globalismo, aí os nossos 5 dias com convidados especiais, Alexandre da Costa, Paulo Henrique Araújo, Evandro Pontes, Flávio Gordon, e nós também, eu e o André, que acabamos, fizemos uma ressaca na sexta-feira. Eu quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que ajudou. Eu esqueci de agradecer 2 pessoas também que estavam ajudando no backstage, que é o Pedro e a Cris, e também vocês que compartilharam, assistiram e nos prestigiaram. Muito obrigado, agradeço de coração. Não se esqueça também de entrar aí na loja do Roma, Wake Up Império, a melhor loja de roupas do Brasil. Você com certeza irá gostar e aproveite aí os dias das crianças. Já passou uma parte dela, aproveita Black Friday, vai lá, ajuda o Roma e ele vai continuar fazendo as maravilhosas capas aqui para o nosso podcast, certo? Então também não se esqueça de se inscrever aí no nosso site, de assinar o podcast Oliver Talk no iTunes, Spotify, no Deezer, no SoundCloud ou qualquer outro aplicativo de podcast que você esteja usando. E se estiver escutando no YouTube também, por favor, assine e curta, já porque aí vai ajudar aí no nosso trabalho, certo? Então vamos lá, vamos ao que importa aqui. Nós falamos já alguns episódios sobre regras de leituras de livros e muitos livros, e agora nós estamos falando de coisas mais específicas, aplicando aquelas regras gerais para coisas mais específicas, como livros de história, livro de literatura. Eu quero fazer um também sobre livro de filosofia, que é muito importante para o pessoal do Teatro das Ideias, e você também que está ouvindo aqui, meu amigo ouvinte. E hoje eu quero falar um pouco sobre leitura de notícia, tá? Leitura de notícia, ela é mais complexa do que você imagina. Talvez você pense da seguinte maneira: não, é só ler lá que o pessoal escreveu, rapidinho já entendi. Não, 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 não. É muito mais complexo do que você imagina, certo? Você às vezes precisa de um grau de perspicácia e conhecimento histórico para entender o que aquele jornalista está falando e em qual lugar ele quer chegar, tá? E eu vou explicar porque não, você tá de brincadeira, é muito simples. Eu vou lá, entro no antagonista, entro, sei lá, no Senso em Comum, entro no Terça Livre, entro na revista Veja, na Globo, no Conexão Política, em qualquer lugar. Calma. Eu vou explicar o porquê, tá, destas questões. Mas antes, eu quero dizer o que é a notícia, ou melhor, o que é ser jornalista, tá? Que é uma coisa que o Mortimer Adler vai falar um pouco, C.S. Lewis vai dizer um pouco, Chesterton também, tá? Chesterton e Lewis, eles são um pouco críticos em relação aos leitores de jornais, tá? Mas Luciano, peraí, que você está me dizendo o seguinte: o Lewis ele também já escrevia artigos para jornais, Chesterton também, então como assim eles são críticos? Pera, somente leitor de jornal. Então, eles não estão falando que o problema é ler notícia, jornal, revista. O problema é quando você é apenas leitor disso. Por quê? Você não vai criar uma narrativa, você não vai conseguir linkar a história das coisas desde os princípios dos tempos, tá?
Talvez, tá, ok, princípio dos tempos é um termo muito exagerado, mas pode ser. Mas eu quero aqui, vamos lá, antes da gente dividir o assunto, explicar por partes, como diria o Jack Estripador, precisamos pensar algumas coisas muito importantes aqui, tá? A primeira coisa que nós devemos considerar, tá? Por que, não é? Por que você precisa de uma notícia? Por que você precisa do jornalista em si, tá? Porque o jornalista, lembra do podcast anterior que nós falamos sobre os livros de histórias, falamos sobre o autor de livro de história e como ler livro de história, tá? O jornalista, ele tem uma função parecida com o historiador. Só que o historiador, muitas vezes, ele está contando uma história de 500 anos, de 2000 anos, não é? O jornalista está contando a história atual. Está acontecendo agora, neste exato minuto. Eu estou fazendo este podcast e alguém está escrevendo alguma história que aconteceu na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ou enquanto você está ouvindo, alguém está escrevendo alguma história sobre o que está ocorrendo no STF neste exato momento. Então vamos dizer assim, de certa forma, o jornalista ele conta a história atual, as atualidades. Então por isso que muitas vezes a notícia ela é feita de forma narrativa, tá? Evidente, existem as suas categorias aí, existe o cronista, né? Existe o articulista, existe a coluna de opinião, que é muitas vezes você pegar um pequeno fato que ocorreu e colocar uma opinião em cima. Isso você vê isso direto, por exemplo, o Figuza faz isso bastante, né? Pega um fato e você coloca determinadas opiniões que podem surgir de comentários que você leu de algum historiador, de algum filósofo sobre aquela determinada situação, tá? Mas vamos falar especificamente das notícias. Ali você vendo a história passando pelos seus olhos naquele exato momento. Quando você lê, você tem essa característica, você quer saber o que está acontecendo. Principalmente o que está acontecendo no governo Bolsonaro, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Eu sempre explico essa história e eu acho que ela é, vamos dizer assim, a história basilar de tudo que acontece até hoje. Nos primeiros 7 dias de governo Bolsonaro, ou até antes, tava todo mundo com medo que Bolsonaro ia cair. Não, já vai cair, vai acabar o governo, não sei o quê, entendeu? Então o pessoal ficava extremamente atento, não, porque não sei o que ocorreu, né? Então, o jornalista que escrevia as histórias, ele sempre colocava estes ingredientes, vamos dizer assim, um pouco catastróficos. Não, acabou, em uma semana já era. Era sempre assim, né? Quem viveu, quem prestou atenção naquela época, prestou atenção. Quem não prestou, vai no Google, dá uma olhadinha, coloca as notícias de janeiro de 2018 sobre o governo Bolsonaro para você ter uma ideia. Então o jornalista, a profissão de jornalista é muito parecido com descrever uma história, né? Uma história atual. Tá? E quando você lê, você quer saber o que está acontecendo. Normalmente, um leitor de jornal, ele vai querer saber o quê? Você vai querer saber o que sobre uma notícia? Alguns pontos importantes. Primeiro, o que aconteceu? Segundo, como aconteceu? Terceiro, quando isso aconteceu? Quarto, onde aconteceu? E quinto, por que aconteceu? Essas são as perguntas mais básicas, não é? Você quer saber por que, por exemplo, vamos pegar uma coisa que está bem em voga para todo mundo entender, tá? Por que o Cássio foi indicado por Bolsonaro ao STF? Você quer saber quando Bolsonaro tomou essa decisão? Como ele tomou essa decisão? Por qual motivo ele tomou essa decisão? E por aí, entre outras perguntas, né? Espera-se que quando alguém escreva uma notícia falando sobre o Cássio, o sujeito responda essa pergunta para você, senão você vai ficar meio boiando. Não é isso? Né? Então, ele está escrevendo uma pequena história ali, né? Deste pequeno fato. Tá? Isso significa que você se interessa pelo fato quando você está procurando. Tá? Então, mas aí vamos descrever uma coisa aqui, vamos ir um pouco mais a fundo. Tá? Quando você lê uma notícia de jornal, você quer saber sobre um fato, mas existe um problema. Qual que é esse problema? O problema é quem transmite o fato, como o fato foi narrado. Aí, esse é o grande problema
do nosso século, não é? Como esse fato está sendo narrado. Dizem que antigamente você não tinha muitas preocupações em relação a isso, não é? Uma palestra muito interessante do Christian de Rosa, do Estudos Nacionais, na FUNAG, ele tem um livro que conta a história da imprensa, e ele mostra períodos em que a imprensa ela sempre foi muito parcial. Dificilmente ela não foi parcial, tá? Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Tá, desde o seu nascimento até hoje, né? Existe todo mundo fala assim, não, mito, né? O mito não, né? Mas existe um lema, a imprensa imparcial, a imprensa que quer mostrar a verdade acima de tudo. Mas vamos um pouco mais pra frente, porque aqui, este podcast, eu quero falar um pouco sobre notícias e algumas técnicas de notícias, mas eu preciso passar isso pra vocês antes. Então vamos lá. O problema é quem transmite o fato. Isso faz toda a diferença, não é? Não estamos lidando com máquinas. Somos seres humanos. Você veja bem, a partir do momento que eu falo o problema é quem transmite o fato, você pode estar pensando num esquerdista raivoso, não é, que quer deturpar tudo, porque quer deturpar, porque simplesmente quer deturpar. Não quero que você pense assim. Tá? Eu quero que você pense, em primeiro lugar, antes de vir com esquerdista, direitista, centrista, sei lá mais o que, pense assim, o sujeito que vai transmitir o fato, ele é um ser humano, certo? Sendo ele ser humano, ele vai ter algumas peculiaridades, ele vai ser um sujeito subjetivo. Ele vai transmitir o fato para você como ele interpretou. Este é o ponto muito importante. Por isso que, por exemplo, quando nós falamos de uma descoberta histórica ou um fato científico, como é que funciona o processo para você falar, não, isso realmente aconteceu e isso é assim. Você tem vários, né, historiadores ou vários cientistas que começam a estudar aquele ponto específico que foi descoberto para ver se este fato em determinados ângulos não se contradiz. Não é? Porque, infelizmente, nós somos seres humanos e nós não somos oniscientes. Não é? Nós não conseguimos abarcar toda a realidade, apenas uma parte dela. E veja bem, não estou defendendo um relativismo aqui, eu estou apenas falando das nossas próprias limitações como seres humanos, tá? Um exemplo muito bobo, um exemplo que acontece na sua casa. Não é a sua mãe te pega fazendo uma bobagem tremenda. Não, vamos supor assim. Bobagem não, vamos pensar numa outra forma. Suponha que você está lá, você é uma criança e simplesmente você arrumou a cama, mas uma outra pessoa chegou lá e desarrumou, ninguém viu, sua mãe chega e briga com você porque você não arrumou a cama, aí você fala que sim, não, você deveria ter, você não arrumou, etc. Neste exemplo bobo, por exemplo, né, a mãe, ela tem a pressuposição na qual o filho foi desobediente. O filho que não prestou atenção na pessoa que desarrumou a cama dele, ou simplesmente ele não viu que estava desarrumada por alguém, está tentando falar que aquilo não é assim, não é? Então você veja bem, existem algumas limitações até na nossa própria relação entre seres humanos. Pode ser que a mãe acredite no filho, pode ser que o filho esteja mentindo, e etc. Não é? Existem certas limitações naturais, porque nós nunca sabemos o coração do nosso próximo, né? Só quem pode julgar é Deus, de fato, né? A totalidade das coisas, né? Nós julgamos atos e é assim que normalmente funciona a nossa realidade. Tá? Então você veja bem, um jornalista, ele é um ser humano. Eu quero que você imagine, não imagine ninguém estereotipado não, só vamos pegar do pressuposto de alguém de boa vontade mesmo, tá? Não vamos pegar o comunista, não sei o que, o cara que é só por dinheiro, não. Pegue alguém com boas intenções, tá? Alguém que realmente faça as coisas pela profissão e somente pela profissão e querer transmitir a verdade, certo? Ele vai ter uma limitação como qualquer outra pessoa. Ele pode descrever o fato de uma maneira bela e narrada, mas talvez faltou aquele ponto de vista da testemunha de não sei o quê. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo, às vezes é mais complicado do que nós imaginamos. Né? É muito mais complicado do que como a coisa funciona, não é? Mas você veja bem, isso não significa que este sujeito mentiu.
Ele passou a verdade de acordo com suas próprias limitações, como ele conseguiu narrar. Não é? Não significa que ele mentiu. Se ele estiver mentindo, aí sim já é uma outra história. Mas estamos falando de uma pessoa com boas intenções e com bons... que queira ser um profissional de qualidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí você vai ter, por exemplo, um jornalista, ele pode ter também um interesse de toda sorte. Então, o sujeito que está transmitindo o fato. Agora não vamos simplesmente falar de uma pessoa de boa vontade. Vamos mais para a realidade, tá? O sujeito, ele pode ter simplesmente 1 milhão de intenções por trás dele, dentro do coração dele, entendeu? Por isso que às vezes é mais difícil ainda você pegar e entender o que o sujeito está querendo dizer, tá? Então você vai ter, por exemplo, o cara ele pode simplesmente estar fazendo isso por dinheiro. Não é, eu vou soltar isso daqui para ferrar o cara, eu vou ganhar não sei quanto e por aí vai. Pode ser simplesmente por likes e curtidas e compartilhamentos. Eu vou fazer esse título aqui maravilhoso. Não disse nada, eu vou fazer esse título maravilhoso. Pode ser por fama. Pode ser, não é, por uma série de outras coisas. Pode ser apenas por vingança, por prejudicar, tá? Então, nós temos um ser humano que está narrando os fatos, não é? Então, muitas vezes, o fato ele sempre é verdadeiro. O fato aconteceu. Ele está ali. O problema, às vezes, é o transmissor. Transmissor é um problema, não é? Aquele sujeito de boa vontade, ele pode simplesmente ver aquela notícia e transmiti-la de acordo com os seus olhos. E pode ser grande verdade, mas ainda às vezes pode faltar uma coisa ou outra. Tudo bem que muitas vezes você não precisa saber a totalidade, né, da notícia. Então, só aquele fato que interessa. Mas ainda você tem essas pessoas, entendeu? Que dá uma pequena distorção, ou às vezes uma grande distorção. Eu acho que vocês têm grandes exemplos aí, para simplesmente, enfim, por quaisquer motivos pessoais, não é? Então, continuando aqui, e nós temos um outro ponto muito interessante, né? Vamos falar um pouco sobre títulos. Títulos é uma coisa muito interessante porque existe um investimento muito forte em títulos nas notícias de hoje em dia. Por quê? Em primeiro lugar, os jornalistas, os editores, as empresas de jornais têm total ciência de que a maioria das pessoas, o que acontece, meu amigo, o que acontece, não leem a notícia. A maioria simplesmente lê o título. É o título que importa, não é? Então, está tendo um investimento muito forte em como você criar títulos chocantes, em como você criar títulos, não vamos dizer sensacionalista, porque fica muito ridículo, fica muito escrachado. Às vezes os caras fazem, né, de empresas grandes e por aí vai, né? Mas é aquela coisa que beira quase ao sensacionalismo, porque eles viram que quando se faz uma notícia que você vai ter um título que chame a atenção, um título que crie em você um sentimento de altíssima indignação, eles vão ter o quê? Engajamento nas redes sociais. E engajamento nas redes sociais, o que significa em outras palavras? Money. Em outras palavras, money, 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 money. Tá? Então, primeiro, vamos deixar o sujeito indignado, não importa qual espectro político o sujeito seja, né? O dinheiro não tem ideologia. É o que dizem, né? O dinheiro não tem ideologia. Para alguns tem, tá? Mas vamos então deixar o sujeito indignado. Ele vai compartilhar, nervoso, tá? As pessoas vão clicar. Clicando, ganharemos a AdSense. E também, quiçá, a gente pode simplesmente ter assinantes, tá? Então, é uma técnica de marketing que é muito usada hoje em dia, não é? Então você pode ver a Folha de São Paulo, tá? Que é um jornal que tem muitas matérias, muitas notícias de esquerda, tá? Tem um corpo editorial de esquerda. Ela consegue fazer que direitistas e esquerdistas compartilhem as suas matérias nas redes sociais. Sem sombra de dúvidas. Já viu direitistas indignadíssimos com as matérias da Folha de São Paulo e compartilhando? Então, é proposital, né? Bobo é só a gente, tá, pessoal? Bobo nesse mundo aqui é só a gente. Não vem com essa,
Não, ele quer que você realmente compartilhe aquilo, tá? Com força, tá? E aqui, evidente que a discussão se é correto compartilhar ou não, isso é uma outra discussão, tá, pessoal? Isso é uma outra discussão. Eu quero só simplesmente mostrar os fatores aqui. E isso também vem um pouco que o Christian De Rosa falou na palestra da FUNAG, né? Que tá no YouTube, coloca lá Christian De Rosa e Oliver Talk, eu também participei da palestra, fui um dos palestrantes. E ele vai explicar o investimento que existe nos títulos de jornais, tá? Justamente com essa intenção, né? É só o título e por aí vai. E quem sabe um sub explicando alguma coisa, né? Isso quando o título não vem com meias verdades, não vem com simplesmente coisas estranhas, tá? Então, é uma tática muito usada, tá? E as pessoas, elas simplesmente não pensam duas vezes. Quando tá lá uma matéria da Folha de São Paulo, o cara compartilha xingando ou o cara compartilha elogiando. Tá? Isso funciona, gente. Muita gente usa, tá? Muita gente usa essa técnica aí, tá? Então, como eu falei, isso vai gerar desespero e ansiedade, né? Ou você lembra, por exemplo, o poder de uma notícia que tem sobre o corações e mentes. Você deve lembrar sobre o que o Moro fez no governo Bolsonaro, que falou que ia sair, que ia denunciar, pelo menos nas minhas redes sociais, parou. O pessoal em desespero. Bolsonaro caiu finalmente. A vida não fazia mais sentido. Tudo estava parado. Então você vê como isso afeta a mentalidade, a psique do sujeito. Aí você vê o poder de uma notícia. Você vê o poder de quem transmite o fato. Ainda mais sabendo que você está numa geração em que as pessoas não têm capacidades emocionais o suficiente. Qualquer coisa é ataque na internet. Qualquer coisa... Estou me atacando na internet, estou me atacando no Twitter. Uma geração de floquinho de neve. Então, isso funciona muito mais. Porque a geração de floquinho de neve vai além de ser esquerdista, direitista. Você é brasileiro, você é moderno. Isso está impregnado na sua alma. Tá? Então é uma coisa que vai além de qualquer espectro ideológico, tá? Esse é um ponto muito importante, né? A pandemia também, eu tive um amigo que falou que quando começou a pandemia não largava mais os jornais. Passava madrugadas lendo tudo e tinha que trabalhar de manhã e tal. Era o desespero. Desespero. O mundo acabou. Já era. Vamos para as montanhas, como diz o Iron Maiden, run to the real. Acabou o mundo. Não é assim? Quantas pessoas ficaram assim? Justamente por causa do poder da notícia. Eu lembro, certa vez, eu estava indo no postinho comprar um refrigerante e tava lá o Jornal Nacional ligado, né? E no Jornal Nacional tava o Bonner, e atrás do Bonner tinham uns quadros das pessoas que morreram de Covid-19, aquela coisa, meu Deus do céu, você entendeu? Além de simplesmente zombar da vida das pessoas que morreram, eles faturam com a morte das pessoas colocando ali. É uma coisa que vai além, entendeu? A coisa de você falar sobre a morte, o desespero e a desgraça nas notícias é uma coisa que sempre fatura. Isso não é de hoje, né? O ser humano, ele é sempre apto a receber notícias, ele tem um certo prazer de receber notícias ruins. Não é notícia boa, dificilmente as pessoas comemoram, né? Notícia boa é difícil, ninguém quer saber, ninguém se interessa, tá, gente? Então vamos lá, esse é um exemplo muito claro, tá? Isso mostra que a problemática das notícias, né? Como a notícia ocorre a todo momento, somos obrigados a depender dos jornalistas. Não tem como. Pessoal, só um minuto, eu preciso acender a luz aqui, que tá de tarde e a luz do sol já foi embora. Vou acender aqui. Opa, tá aceso. Agora eu consigo ler, que eu tenho 4 páginas aqui que preparei para esse podcast e não tô conseguindo ler. Então vamos lá. Mas então isso que eu quero falar para vocês também. Não tem como. Não tem como. Não dá pra gente simplesmente, eu quero saber a notícia de fato. Não, é muito difícil. Nós iremos depender dos jornalistas e dos repórteres para uma série de coisas. Por mais que você tenha internet aí, um deputado, um empresário possa falar diretamente
para o povo, ainda assim você precisa do jornalista para muitas e muitas coisas, repórteres também, né? Só que aí existe problema. Lembra que eu falei que normalmente o problema não é o fato em si, mas quem transmite o fato. E o outro problema de quem transmite o fato é quando ele se acha a própria bondade encarnada, a própria verdade absoluta. Esse é um problema principal. C.S. Lewis já dizia que uma pessoa moderadamente má, uma pessoa que sabe que às vezes é má, às vezes é boa, ela sabe que ela não é boa. Agora, uma pessoa que se acha totalmente boa, ela é perfeitamente má. Esse é o problema. Se você perguntar para Hitler, para Stalin, para qualquer um outro, nenhum deles vão se achar pessoas horríveis, pessoas genocidas. Não, peraí, eu estava querendo salvar a Alemanha, não era? Não, eu estava querendo transmitir o comunismo da grande mãe Rússia, e por aí vai. Esse é um ponto totalmente principal. Então, o jornalista também ele pode ser isso, né? O Mortimer Adler, ele vai falar o seguinte, né? Idealmente, todo jornalista se acha um espelho límpido em que a realidade é refletida, tá? Tem esse ponto também. Às vezes o sujeito, ele acha que quando ele vai transmitir aquela informação, é o exato quadro da realidade. Não é? Não são apenas fenômenos, é a própria realidade que ele está transmitindo, e naquelas frases se encontra a essência do próprio núcleo daquilo que é real. Este é um problema grave. Existem coisas que não dá pra gente transmitir. Não é? Não simplesmente porque quer esconder, às vezes por limitações, não dá para você passar todos os detalhes. Exatamente por isso que você tem várias fontes de notícias. Porque o jornalista A pode ver alguma coisa que o jornalista B não viu, o jornalista C pode ver algo que o jornalista D não viu. Então você vê, por exemplo, como é que funciona hoje. Hoje a mídia independente, ela observa o quê? Normalmente um site de direita, ele pega uma notícia da grande mídia, não é? E dá aquela limpada. Não é? O que é aquela limpada? Olha, esquerdou demais. Vamos colocar o que interessa. Isso quando não tá mentindo descaradamente. Não é? Então, o jornalista, o B, peraí, meu amigo, aqui você tá inventando. Aqui você viu feminismo onde não tem, aqui você viu comunismo onde não tem, aqui você viu fascismo onde não tem. Você tá louco. Você tá viajando. Isso quando não mente descaradamente, tá? Que acontece normalmente, tá? Por exemplo, é o caso do Black Lives Matter, que eu acompanhei muito quando tava lá no Senso Comum. Então, esse é o problema, só que não é assim, certo? Todos nós somos seres humanos, certo? A nossa mente, ela não é um espelho limpo no qual podemos enxergar a realidade na sua total perfeição. Às vezes a nossa mente é um pouco suja. Às vezes o espelho mental nosso é rachado. Tem uns que é quebrado totalmente. É só o caco de vidro, entendeu? Nem adianta. Esse daí, olha, meu amigo, sai da profissão, vai virar outra coisa. Então não é, entendeu? É muito difícil, certo? É muito difícil nesse ponto. Então por isso que o leitor de jornal, ele tem que ter essa ciência. Que por mais que o jornalista que você goste seja o cara, seja incrível, entendeu? Pode ser alguma coisa que ele esqueceu. É normal, né? Ou um fato que ele não conseguiu demonstrar ali. Por quê? Às vezes, em uma hora, por exemplo, lembra do caso do Moro? Em uma hora você tinha mais de 30 notícias falando em aspectos totalmente diferentes. Não é? E você tá lá clicando, super, né? Super na ansiedade, na crise. Ai meu Deus, acabou o mundo, a vida, etc. Então, é difícil, entendeu? Ler jornal não é tão simples. Assim, não, é evidente, você pode falar assim pra mim, olha, Luciano, não, é simples, eu leio lá, nesse aspecto, você leu lá, o cara escreveu de boa, o blog de 3 linhas, não é? 3, 4 linhas e acabou, já li. Não. Não, isso é tranquilo, nós estamos falando disso, nós estamos indo um pouco além, não é? No motivo do qual aquela notícia foi escrita e por qual motivo ela foi escrita, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E o Adler, agora indo no Adler, ele vai passar algumas técnicas interessantes para você ler jornais, tá? Sites de direita, de esquerda, de centro, não importa. Lembra que eu falei lá no começo a frase do Olavo de Carvalho? Comunista só lê comunista, liberal só lê liberais. Não.
Vamos parar com essa. É bom você ler lá o seu site preferido, mas também às vezes dá uma olhadinha naquele outro site que você não gosta muito não. Ou talvez tenha alguma informação lá que a gente não reparou. Tá? Olha só que coisa interessante aqui esse aspecto, né? Aqui ninguém faz nada por raivinha, por fígado não. A gente quer saber o fato. O que importa é o fato, não a ideologia. O que acontece é que o transmissor do fato, ele pode estar imbuído de uma ideologia e simplesmente distorcer o fato por causa da ideologia. Mas o fato é fato. Isso acabou, tá? Então, esse aspecto é muito importante. Então, as coisas mais importantes de uma notícia é saber quem é o seu autor, tá? Quando eu falo uma notícia, é jornais, revista de autoridade, blogs, sites, aquele seu jornalista que você acompanha. Então, olha que interessante essas 5 dicas que eu achei incrível, né? Elas são incríveis e eu quero passar para você. Talvez você já faça de maneira natural, mas se você não faz de maneira natural, anote e comece a aplicar. Comece a aplicar. E você vai ver uma diferença na sua própria compreensão, porque você não quer ler simplesmente para se informar, você quer compreender, né? Um passo acima. É isso que nós estamos fazendo aqui na série, tá? Então vamos lá. O primeiro. Quem é o que o autor pretende provar? Tá? Esse é o primeiro aspecto. O que o autor pretende provar a escrever aquela notícia? Então, preste atenção. Hoje em dia é muito fácil você saber quem está escrevendo as notícias, ou qual é o editorial, ou qual é o site, ou qualquer outra coisa. Então, por exemplo, quando ele escreve uma notícia, ele quer provar um ponto. Tá? Às vezes o ponto já está descrito o quê? No título. A notícia prova esse ponto ou não? Você já vai verificar se prova. Opa, faltou porque ele não provou o ponto. Talvez escreveu de maneira péssima. Talvez, sei lá, ficou com preguiça, mas o que ele quer provar? Isso é muito importante. Vamos falar coisas atuais. Ele quer provar que o Cássio Nunes não serve para o STF. Ele quer provar que o Cássio Nunes serve para o STF. É isso. Opa, desculpa aí, pessoal. Caiu o microfone aqui. Me perdoem, grandes ouvintes do Oliver Talk. Aqui a gente faz o melhor possível. Me perdoem, tá? Me perdoe você que está ouvindo agora. Então vamos lá. Então esse é o primeiro aspecto. Pensa, tá? Porque ele quer provar isso. Beleza, aí você vai simplesmente ver os argumentos daquela notícia, daquele jornal de opinião, daquela crônica, ou daquela coluna de opinião. Tá? Esse é o ponto que ele quer provar. Segundo, quem ele pretende convencer? Isso é muito importante. Anote aí o segundo. Quem ele pretende convencer? Essa notícia que foi escrita, aquele tweet daquele jornalista, tá? Aquela coluna de opinião, pense bem, quem ele pretende convencer? Porque, não, nada a ver. Não, peraí. Ele sabe qual é o público dele, tá? Ele sabe quem o lê. Ele quer convencer o presidente? Ele quer convencer os seus leitores? Ele quer convencer os deputados? Ele quer convencer o sindicato? Ele quer convencer a militância X? Gente, existe essa diferença em quem está escrevendo. Você tem que prestar atenção em quem ele quer convencer, tá? Você pode ver, por exemplo, talvez um sujeito de direita, um jornalista de direita, possa estar simplesmente escrevendo para o público direitista, mas às vezes não é para o público direitista no geral, tá bom? O de esquerda também é a mesma coisa. Por exemplo, você já leu revista Caros Amigos? Não, ninguém lê revista Caros Amigos, tá? Não, tem gente que lê, tá? Ela existe. Revista Piauí, por exemplo. Quem a revista Piauí quer convencer? Você acha que quer convencer o militante? Não. Tem um público específico. Importante você reparar em quem este jornalista quer convencer. Você pode ficar bravo lá naquela notícia, mas ele não tá nem aí pra você. Ele tem um público X que ele quer convencer. Tá? Em quem ele quer convencer? Quando Schwartzman, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que Schwartzman, acho que sim o nome dele, né? Escreveu, alguma notícia assim, Bolsonaro, porque eu quero que o Bolsonaro morra, porque o Bolsonaro deve morrer, ou coisa do gênero, tá? Me falhou a memória agora. Quem ele tá querendo convencer aquilo? Escrevendo. Entendeu? Não vai ser você. Você gosta do Bolsonaro, você não votou no Bolsonaro. Então não vai ser você. Quem ele tá querendo convencer? Tá? E por que ele escreveu aquilo?
Esse é o ponto. Ele pode ter escrito só pra te irritar, só pra gerar clique, só pra gerar like, só pra entrar no RT e na fama. Isso é muito importante. Não pode esquecer disso. Quem ele quer convencer, tá? Isso vale tanto para jornalistas de direita quanto jornalistas de esquerda. Tá bom? Aqui as regras que o Mortimer Adler está passando são regras gerais para todos. Não importa se é jornalista cristão, budista, muçulmano, macumbeiro, direitista, isentão, esquerdista e não sei o que mais. Tá? Terceiro aspecto muito importante, tá? O autor acredita que você já tenha algum conhecimento sobre o assunto? Pois é, isso é um aspecto muito interessante, porque muitas vezes nós temos jornalistas que eles já escrevem para um público específico. Às vezes ele não quer explicar qual é o que ele usa um conceito filosófico, não é? A dialética. Ele não quer saber se você não sabe o que é dialética ou não. O público dele sabe, entendeu? Ele já sabe que você tem um público, ele conhece o público dele e ele sabe que o público dele já tem um conhecimento prévio. Mas eu vou ser bem claro aqui com vocês, tá, em relação a isso. Eu fiz uma nota aqui, só que tá meio escuro aqui. O jornal ele pode ser para um público específico. Ele é um pouco parecido em relação ao segundo, mas ele vai ter algumas coisas interessantes, né? Então muitas vezes tem um jornal que é só para o público de direito, tem um jornal ali específico para o público da igreja, etc. Então ele está se comunicando com aquele pessoal, entendeu? Então ele pode usar simplesmente um linguajar específico, tá bom? Então ele já acredita que você já tem um conhecimento prévio, né? Sei lá, um jornal católico da paróquia, ele já vai falar algumas coisas básicas sobre... ele nem vai falar sobre... Ele vai usar termos como sacristia, entendeu? E vai esperar que o público dele, da paróquia, já saiba o que significa sacristia. Ou da igreja evangélica, ou do sindicato esquerdista, ou do pessoal da direita, lá, o pessoal da filosofia, ou não sei o que, e por aí vai. Ele já acredita que o público dele tem um público específico, né? Ele já tem um conhecimento específico e tem aqueles também geralzão. Tem que definir. Até se você for escrever as coisas, tem que pensar nisso, né? Por exemplo, lá no Twitter são vários pequenos grupos, sei lá, microbolhas, que às vezes é uma bolha gigante, microbolhas que se unem e viram uma coisa muito maior. Então você percebe assim que muitas vezes já tem uma galerinha do Twitter que tem a mesma linguagem. Eles já estão falando para um público específico. Tá? Tem um outro pessoal que já está falando para o público maior, então às vezes não usa aquela linguagem específica, tá? Então essa é uma coisa que você tem que reparar, né? Então o quarto ponto, esse é o mais importante. Ele usa algum linguajar peculiar? Qual que é o linguajar peculiar que o Mortimer Adler está falando? Quando ele está escrevendo, ele usa, fulano de tal é fascista, fulano de tal é comunista, fulano de tal é feminista, fulano de tal é ditador e não sei o que. Por quê? Aí você sabe qual que é o do cara. Opa, peraí, tá? Ele tem uma linha específica, porque todo mundo que ele discorda, né, ele chama de fascista, todo mundo é fascista, o presidente é fascista, né? Tem um clássico aí, tem vários jornalistas que são assim, né? Não nem citar nomes, acho que vocês sabem até de cabeça. Então, você já sabe, mais ou menos, o que ele está querendo nessa daí, tá? Então, muita coisa. Então, quinto aspecto importante. Ele sabe mesmo do que está falando. Tem esse ponto, às vezes ele não sabe do que está falando. Ele pode chegar todo mundo de fascista, mas não sabe o que é. Ele pode chegar o cara de todo mundo de comunista, mas não sabe nem o que é o comunismo. Isso acontece no geral. Tá? Então, estes 5 aspectos, eu vou repetir de novo para você poder anotar aí. O que o autor pretende provar, quem ele pretende convencer, o autor acredita que você já tem algum conhecimento sobre o assunto, ele usa algum linguajar peculiar, ele sabe mesmo do que está falando, tá? Então, essa é uma coisa muito importante, que aí você vai mais ou menos compreender. Você veja bem, aqui esses aspectos não é para provar que é uma fake news, tá, gente? Não é para provar que o que o cara falou é uma mentira. Muito pelo contrário. É para você ir além da informação e compreender o que ele está querendo dizer. Entendeu? Então, nessas linhas aqui, ó, já peguei a desse cara. Ele acredita nisso por causa disso.
é para você compreender, ir além da informação. Não é só para ler ali, não, fica tranquilo, não. Para você compreender, tá? E preste atenção, estes 5 tópicos que eu acabei de passar para você é uma forma variada das técnicas de leitura de livros que eu acabei passando. Não é a mesma coisa que você faz sobre livro, só que eu passei de uma maneira assim um pouco diferente, tá? Tem uma anotação aqui muito importante que eu coloquei. Sabendo as respostas dessas perguntas, você conseguirá fazer uma distinção entre ler e compreender. Não é como eu já disse aqui para vocês. Então, um aspecto muito importante aqui que a gente vai falando, existe uma diferença entre ler e compreender, tá? Hoje em dia, você simplesmente sabe como age um jornalista comunista, um jornalista esquerdista. Por quê? Por quê? Porque chegou alguém e leu todos os clássicos do marxismo, dos filósofos marxistas, né, alguns livros sobre história e sociologia do movimento e sabe mais ou menos como que é a ação desse tipo de sujeito que tem essa ideologia. E mostrou para você, olha, assim, assado, etc, e bem passado, ou mal passado. Então você sabe que um jornalista comunista age de tal maneira porque alguém muito mais experiente, que não ficou preso apenas às notícias do dia a dia, foi e estudou a história, o movimento e a ideologia do comunismo. E aí o que você consegue? Você consegue ir além. Isso é um aspecto muito importante. Quem lê apenas notícias não consegue ir além. E essa é a crítica do C.S. Lewis e do Chesterton. Não é ler notícias. Eu mesmo gosto de assistir o Kim Paim pela manhã. Não é? Ele já soltou o vídeo dizendo, eu quero saber mais ou menos o que está acontecendo no governo, entendeu? Eu quero saber. Quero saber o 40 e quando chega às 6 horas da tarde, eu gosto de assistir o Pingos nos Is. Por quê? Né? Eu sei que os caras são meio às vezes contraditórios um com o outro, mas eu gosto muito do Guilherme Fiuza. Acho que ele fala muito bem. Às vezes é uma notícia que todos nós já sabemos, mas a maneira como ele fala, a beleza, né, do palavreado é muito interessante. Então, às vezes vou lá, assisto um Pingo nos Is. Pingo nos Is não assisto toda hora não, mas o Kim Paim normalmente sim. Então acho muito interessante, tá? Mais ou menos como funciona esse processo. Então eu só peguei o horáriozinho lá, meus 40 minutos diários, depois nem ligo mais para o que tá acontecendo. Não dá, né? 40 minutos de notícia já é muito. Eu já tenho o Kim Paim, que já faz tudo para você. E este é um aspecto muito importante que eu quero entrar nesse tópico agora. Por quê? Se você, por exemplo, não trabalha com notícias, você não é jornalista, você não trabalha no jornal, não dá tempo para você simplesmente sair caçando um monte de notícias. Você tem que ganhar o pão de cada dia, né? Conquistar, na verdade. E é complicado. Aí sempre tem pessoas que fazem o quê? O resumo da notícia para você. E essas pessoas, elas têm um trabalho enorme em fazer esse tipo de resumo, né? A gente olha lá o Kim Paim, por exemplo, ele faz lá o resumo lá de todas as notícias, né? Que, evidente, né? Aquelas perguntas que eu disse para você. O que o Kim Paim pretende provar, né? Ele quer mostrar como está indo o governo do Bolsonaro e aquilo que o Bolsonaro está fazendo, né? Ele quer convencer o público de direita, é mais o pessoal da direita, né? Então, simples, né? Então, por exemplo, mas é um trabalho enorme. Quem nunca trabalhou com notícias, eu já trabalhei com notícias na época de senso comum, é assim, você vai lá, eu escrevi lá 7 linhas, você lê rápido, você lê em 30 segundos, não é? Mas, para você pegar todas as informações, não é? Achar um corpo coerente, isso quando não é notícia nem em inglês, não tô falando nem notícia em inglês, tá? Notícia em inglês demora mais, porque tem um tempo da tradução, tá? Não é tão rápido quando você pretende fazer algo assim, escrito de uma maneira correta, né? E com as informações necessárias, tá bom? Então você veja, um cara como o Kim, o cara demora, não é para fazer aquilo, né? Eu acredito que ele demore muito, não é tão rápido quanto vocês imaginam, ainda mais a edição do vídeo, colocar aquela tela e não sei o que, né? Então, você lê o resumo, sei lá, você ouve o resumo ou assiste o resumo, é 40 minutos, o cara provavelmente demora o dobro, né? É que nem quando você lê um livro, né? Ou você pega aqui qualquer livro aí do Ivan, do Dostoiévski, né? Pô, imagina pro cara escrever um livro naquela época, demorava muito mais. Você deve ler em 3 dias e tem gente que não lê e ainda reclama que é grande. Meu, você não imagina quanto o cara demorou para fazer aquilo, além da confecção, além da edição e um monte de coisa.
tá? Então você vai ter os resumos de notícias, né, que são importantes, né, justamente porque você tem que trabalhar. Não tem o que você fazer, né? Não dá para você ficar lendo tudo. Você tem que fazer isso. E não tem outra alternativa, né? Então, eu quero colocar a última pergunta importante que o Adler vai nos deixar aqui. Eu falei aquelas 5 técnicas, tá? Mas tem uma questão que eu quero discutir com vocês. Esse podcast já está maior do que eu imaginava, tá? Era para ser rápido, tá? Ele vai fazer uma pergunta muito importante, tá? Quando você estiver lendo um jornal, não vê no resumo, mas você vai lá e entra no site, qualquer site, pergunta-chave. O que o autor deixou de fora? Isso pode mudar toda a sua compreensão daquela notícia. Por que fulano de tal, ao escrever esta notícia, deixou esta parte de fora? Por que ciclano não quis falar sobre isso também? Isto é muito importante. Esta pergunta tem que estar sempre na sua cabeça. Não importa qual espectro ideológico, político, religioso o sujeito seja. Tá bom? Por que ele deixou certa parte de fora? Veja bem, aqui eu não estou dizendo novamente que se ele deixou algo de fora significa que ele está fazendo fake news. Não. Aqui é para você ir além da informação, você compreender, tá? Porque fake news é fácil de descobrir. Tá? Fake news, em primeiro lugar, tem que ser feito por um jornalista, porque só jornalista comete fake news pelo próprio nome da palavra. Uma pessoa que não é jornalista, ela provavelmente compartilhou uma fake news, né? Ou fez alguma outra coisa, né? Mas o crime de fake news, ou pelo menos isso que estão querendo chamar de fake news, foi algo que o próprio Trump acusou um jornalista da CNN, se não me falha a memória, né? Não sei se é a CNN ou algum outro autor aí, tá? E essa é uma pergunta também que você pode fazer. Por que fulano de tal deixou o assunto de fora? Porque ele não quis comentar este assunto, tá? E isso pode também acrescentar um pouco na sua compreensão daquela notícia e ir além das palavras, não é? Tentar ali construir a situação de uma maneira mais completa, tá? Então, amigo que está escutando aqui o Oliver Talk, quero agradecer por ter escutado o podcast até este momento, mas não vai embora que eu tenho alguns avisos e falar algumas coisas importantes, tá? Então, o que eu quis dizer no geral, as técnicas que o Adler passa é para você ter uma compreensão maior daquilo que foi dito por qualquer jornalista de qualquer espectro político, tá bom? Espero que você faça um bom proveito. Quando começar a ler, faça essas 5 perguntas. Então, o que ele quer convencer, o que ele quer falar, etc. Entendeu? Você vai começar a ligar uns pontos. Que essa é a parte mais importante e a mais difícil, ligar o ponto entre várias notícias, né? Por isso eu gosto do Kim Paine, porque ele consegue fazer várias ligações, né? E não é muito simples fazer essas ligações com uma certa coerência, não é? Outra coisa também, eu quero fazer alguns avisos para vocês aqui. Pessoal, seguinte, o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo do André Assi, a promoção vai até sexta-feira, agora, meia-noite, tá? Sexta-feira, dia 16. Não é promoção, né? Mas o curso só vai ser vendido até sexta-feira, tá bom? Depois não vai ser mais vendido. Então, corra lá, compre o curso, tá? Além você vai ganhar as aulas ainda que estavam no YouTube, que elas foram retiradas, né? Pra ficar lá no curso, as aulas com o Flávio Gordon, Evandro Pontes, Paulo Henrique Araújo, Alexandre da Costa. Você vai ganhar essas aulas, né? E ainda mais 3 meses de Oliver Club, tá? Justamente para você aí ir além das notícias também, tá bom? Outra coisa também, pessoal que já está no Hotmart, e simplesmente está no Teatro das Ideias no Hotmart, certo? Nós fizemos a transferência de vocês do Hotmart para o Member Kit, tá bom? Foi enviado para vocês o e-mail e a senha de acesso no próprio e-mail de cada um de vocês, tá bom? Vocês foram transferidos, porque o pessoal, né, vocês, de maneira justa, pedia para que o Oliver Talk saísse do Hotmart por causa dos boicotes, né, que eles estavam fazendo ao Brasil Paralelo, ao professor Olavo de Carvalho, né? Então a gente acabou saindo, certo? A gente demorou
Não porque simplesmente a gente foi preguiçoso, tá? Mas é porque a gente não tem recurso. Então, pra gente fazer essas mudanças, não são rápidas, tá? Somos uma equipe pequeniníssima. É eu, André, mais 2 pessoas oficiais, e tem mais uns colaboradores assim que de vez em quando ajuda, né? Que a gente não consegue pagar essas pessoas, então a gente não cobra muito. Tá, não, faz de vez em quando, aí se você puder faz, se não puder fica tranquilo. Então, por isso que a gente demora para fazer as coisas, não é por falta de vontade, é que os recursos ainda não são suficientes, tá? Mas a gente faz, a gente vai demorar um pouco, mas a gente faz. Então nós transferimos, é uma plataforma muito legal, você vai ter lá o ranking de pontuação, tem uma espécie de gamificação, você consegue colocar comentários, é bem melhor do que a Hotmart para os alunos. Eu testei antes, tá? Para ver se era legal, e eu achei muito legal. Eu espero que vocês, alunos que já estão aí na Hotmart, gostem agora do Member Kit. Por favor, qualquer dúvida, mande contato para o e-mail contato@olivertalk.com, tá? Ou vai lá no grupo mesmo no Telegram, marca a gente, pra gente tirar alguma informação, tá? Domingo, pessoal, provavelmente nós teremos agora às 10 horas do nosso horário tradicional, nosso podcast ao vivo, continuando a série sobre artes, né, que é a nossa série mensal. E este sujeito que vos fala continuará a série, tá? Então, eu espero todos vocês no domingo agora, né? Se por acaso não rolar algum contratempo, tá bom? Quinta... Ih, marquei um negócio aqui, eu não sei o que é. Quinta-feira, tá? Quinta-feira. Pessoal, próxima quinta-feira da próxima semana, como o André acabou a série dele, a maravilhosa série sobre a história da verdade, tá? Nós iremos começar algo um pouquinho diferente, tá? O que acontece? Nós iremos comentar os debates do William Lane Craig versus o Atkins, né? Vários debates que o William Lane Craig já fez, mas nós iremos fazer na Twitch TV, tá? Eu vou explicar para quem não conhece o William Lane Craig, para quem não conhece esses sujeitos, né? Então, o William Lane Craig, ele é uma espécie de apologeta, filósofo, né? Apologeta é um defensor da fé, e ele debateu com neo-ateus, contra os 4 cavaleiros do ateísmo, né? Ateus que tinham uma grande proeminência, né? Christopher Hitchens e tal, mas enfim, talvez você não conheça esses nomes, mas são sujeitos que querem provar de qualquer maneira que Deus não existe, que a crença em Deus é uma ilusão, que isso é só produto da nossa mente, que é um conto de fadas, que é coisa de Papai Noel. Então William Lane Craig debate com esses sujeitos e quer provar que, através da lógica, da razão, da filosofia, que Deus existe, tá? E nós iremos passar esses debates para vocês, iremos comentar, porque às vezes tem conceitos complexos, tá? Então assim, a gente coloca lá o debate, a gente entra 15 minutos antes, fala sobre os debatedores, William Lane Craig, Atkins, tá? E vai passar o debate tá em inglês, mas ele tá legendado, tá, pessoal? Então por isso que eles não virão para o podcast, porque ele está legendado, então você tem que ver lá, tem que assistir junto com a gente, tá? E a gente vai pausando para comentar coisas relevantes, né? Até para você aprender certos conceitos, acreditar mais, né? Para quem tiver interesse aí de simplesmente ter argumentos ou entender mais sobre filosofia, como usar filosofia para defender a fé cristã, como combater o neo-ateu e por aí vai. Acho muito legal. E seria legal se você estivesse com a gente nas quintas-feiras, tá bom? Então, o próximo debate, a gente já vai começar na quinta-feira, dia 22, tá bom? No nosso canal da Twitch, twitch.com/OliverTalk. Entra lá na Twitch TV, coloca Oliver Talk, tá? Já assina lá, ou segue. A gente ainda tá aprendendo a mexer na Twitch TV, né? Então, nos perdoe um pouco, tá? Mas já vai lá e segue a gente para você não perder os debates, tá bom? Outra coisa também que eu vou falar, sábado agora, tá bom? Sábado agora, dia 17, às 11 horas, nosso amigo André Assi Barreto vai continuar as suas aulas sobre a República de Platão no nosso curso sobre o teatro das ideias, tá? Meu amigo, você quer entender a política e você não conhece a República de Platão, então você tá por fora. Então olha que interessante, como nós falamos, o Teatro das Ideias, ele é baseado tanto na pedagogia de Mortimer Adler, que vocês estão aprendendo aqui comigo, e também no empreendimento que o falecido professor José Monir Nasser fez, chamado de Excursões no Mundo da Cultura. Exatamente, que ele queria apresentar para o pessoal 100 livros importantes aí para o sujeito ter um nível de cultura num padrão internacional, tá?
Então, baseado nisso, nós fizemos o Teatro das Ideias, tá? E o Teatro das Ideias, nós iremos lá ler, tá? E explicar os livros mais importantes da história da humanidade, tá? Mas é o seguinte, nós não somos um clube cultural, é sempre bom avisar, nós somos um clube de leitura, não, nós não somos um clube de leitura, tá? Nós somos um clube cultural, tá bom? Lá tem os livros, mas você não é obrigado a ler, nós iremos ler esses livros e explicar para você, tá? Tudo bem que a maioria a gente já leu, mas nós iremos explicar os livros, contar a história dele, curiosidades, e entre outras coisas para você entender melhor, tá? Porventura, se for ler, tá? Então, se você não ler, você vai aprender bastante. Se ler, vai aprender mais ainda, certo? Você vai compreender mais a situação. E olha que interessante, nós já estamos na República de Platão. O primeiro livro que nós lemos foi a Apologia de Sócrates e descobrimos como Sócrates morreu, ele foi injustiçado simplesmente por buscar a verdade, né? Depois lemos Critão, nós descobrimos que tiveram pessoas que quiseram simplesmente raptar Sócrates da prisão para que ele não seja morto. Ele falou, não, peraí, não tenho medo da morte, o que importa é que os sábios explicarão como ocorreu a minha morte aqui. E depois nós lemos o que Aristófanes explicando como Sócrates era visto na época, todo deturpado, um sofista, um sujeito que viajava nas nuvens, né? E esse livro do Aristófanes foi justamente usado para fazer acusação sobre Sócrates. Olha que parecido, não é mais ou menos assim? O pessoal hoje em dia não escreve livros aí que querem deturpar a realidade, os acontecimentos dos fatos, e depois você é acusado por causa de um livro que não tem nada a ver. E agora o nosso amigo André, ele vai na República de Platão, né? Então, para você entender como é que funciona uma república, e vai ser muito importante aí para compreender o Estado se aprofundar, tá, pessoal? Espero que, se você queira se aprofundar muito mais nos seus estudos, por favor, dê uma chance para o Teatro das Ideias, entre lá, são 7 dias grátis, qualquer coisa você cancela e por aí vai. Então, muito obrigado. Eu agradeço todos vocês aí pela presença. Os cachorros já estão latindo 1 hora, né? Muito obrigado. E nós nos encontramos na próxima semana lá no William Lane Craig. Forte abraço para você, amigo que está ouvindo. E um beijo também para você, amiga que está ouvindo. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.